Só para nos colocarmos no contexto daquilo que nós estamos lendo hoje. Então vocês lembram com o padre que Jesus manda os discípulos em missão, depois eles voltam, sabe Deus lá depois de quanto tempo, conta para Jesus como é que foi, e aí Jesus chama eles para descansar no lugar à parte. Chega lá, o povo já está lá esperando Jesus, eles não conseguem descansar, e aí Jesus tem compaixão deles, vê que eles são como ovelhas sem pastor e multiplica os pães. Depois da multiplicação dos pães, Jesus foge daquela situação, porque o povo queria proclamar Jesus rei, porque na verdade ele deu pão. E há uma máxima que infelizmente é difícil de escutar, mas é verdade: o povo gosta muito de pão e circo. Então, se tem estômago cheio e diversão, o povo está dentro. Infelizmente é assim, nós somos assim. E depois disso Jesus foge deles, porque não quer saber. Jesus não multiplicou os pães, porque queria ser um chefe, um político ou coisa desse tipo. Mas ele faz uma outra coisa. Eles não entendem. Jesus vai para Cafarnaum, e logo como Jesus ficava muito em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, então o povo vai lá atrás dele, e aí nós chegamos no evangelho de hoje. O povo vai atrás dele e pergunta: Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? E aí Jesus já solta os cachorros de novo, porque diz para eles assim: vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei lá no deserto, mas não estão aqui por causa do que verdadeiramente eu ensinei vocês lá no deserto. Por isso esforçai-vos para não ficar presos a este pão, mas ao pão que vem do céu. O que Jesus está falando? O que Jesus estava dizendo com isso? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que no cristianismo, e já desde o Antigo Testamento, nós já lemos a primeira leitura de hoje, vemos a situação do povo do maná no deserto. Quando o povo está numa situação difícil, no agora, começa a ter saudade de situações que viveu no passado, mas relativizando o passado, ou seja, não lembrando da situação difícil que o povo estava vivendo lá no passado. O tanto que eles eram escravizados e que agora eram livres, então estavam murmurando, reclamando daquilo que eles estavam vivendo naquele momento, com saudade das cebolas do Egito, como diz o ditado. Então, perceba bem, o que Jesus está no cristianismo, e já desde o Antigo Testamento, há uma ideia muito forte de que todo ser humano é chamado a fazer um esforço na vida. E por isso que o padre frisou esse verbo quando nós lemos a leitura do Evangelho. Fazer um esforço na vida é muito mais do que fazer força. Força todo mundo tem. Agora um esforço, você tem uma força natural. Força, todo mundo tem força natural. Força para trabalhar, uma força natural de vida. Se você come bem, se alimenta bem, você tem força. Isso é o normal da vida. Você só perde a força se você não comer, não se alimentar, enfim. O que Jesus está dizendo quando ele diz esforço é algo maior. A força é fechar a mão. O esforço é fechar a mão e continuar fazendo força. O que significa isso? Significa que nós precisamos, e é isso que nós somos chamados, o esforço é nos projetar na vida. Ou seja, o esforço vem quando eu me projeto, eu me lanço na vida, eu crio um projeto. Vamos aí para o mundo empresarial para ficar mais fácil de entender. A pessoa faz um projeto de, ter uma empresa. Ele faz esse projeto para que a empresa dele aconteça. Então aí sim ele começa a fazer esforço. Porque ele começa a trabalhar até de madrugada, e aí ele começa a fazer contatos, e ele sai daquele esquema interior dele e passa a fazer coisas na vida, que depois ele chega, conquista aquilo que ele quis, a empresa dele, e ele depois pensa assim: nossa, mas nem parecia que eu ia conseguir fazer tudo isso. Isso é um esforço.
E para a vida de Deus, para a vida cristã, é necessário fazer um esforço que nós corremos. Preferimos assim, alguém que vem aqui e multiplica o pão para todo mundo. E quando Jesus multiplicou o pão para todo mundo, por compaixão, Ele estava querendo dizer assim: olha, está vendo? Nós somos capazes de ir além da nossa própria fome, da nossa própria condição, porque eles estavam no deserto em condições que falavam assim: o que nós vamos fazer no deserto? Quando ele pergunta para Filipe, como é que nós vamos comprar pão para todo mundo aqui? Aí São João diz que vem um menino com 5 pães e 2 peixes. E o menino oferece aquele pão, e desse pão, 5 pães e 2 peixes, sobram 12 cestos. Jesus está dizendo que esse esforço é necessário para a vida humana, que eu só vou fazer algo na minha vida, só vou conquistar algo na minha vida quando eu faço esse esforço, quando eu me projeto, quando eu me coloco para frente. Aquela ideia, né, que nós temos, aquela historinha popular do homem que está lá afogando, e aí está lá esperando ser salvo por Deus, e vem um barco, ele não quer, estou esperando que Deus vai me salvar, e vem não sei quem, não quero, porque eu estou esperando que Deus vai me salvar. Essa história muito popular explica justamente isso que o padre está querendo dizer. É bem isso. Na história do cristianismo, não existe uma graça que é simplesmente dada para que nada aconteça com ela, para que não seja feito nada com ela. Quando Deus te dá a vida, te dá os dons, te dá os talentos, é para que você faça algo com isso, e não fique no deserto esperando. E o povo sai do deserto e vai atrás de Jesus, porque ele fala: pronto, agora a gente não precisa mais se preocupar com nada, não precisamos mais fazer nada, ele vai cuidar de nós, se passar fome ele vai dar comida para nós agora. E aí cria essa relação, o povo começa a criar uma relação de dependência com Jesus. E olha, interessante que quando o povo faz esse movimento para com Jesus, de criar essa relação de dependência, Jesus demonstra tristeza. Poucas vezes no Evangelho você vai ver que Jesus está triste. Quando Lázaro, seu amigo, morreu, quando ele sofre agonia, e mesmo na agonia, ele fica triste, porque ele não vê os discípulos vigiando com ele. Esses são um dos poucos momentos que deixa Jesus triste, sabe? Aqui Jesus vai embora para a casa de Pedro triste, porque enxerga no povo uma necessidade somente de sugar dele algo, mas não enxerga no povo uma capacidade de olhar para frente e dizer assim: eu vou fazer algo para que esse reino que ele está pregando aconteça também na vida das pessoas, de todas as pessoas que estão ao meu redor. Não enxerga essa disposição pessoal. E o padre, quando diz isso para você, quando Jesus diz isso para nós, é também para mim que eu estou dizendo, porque todos nós, em momentos da vida, caímos nesse mesmo esquema. Ficamos esperando. A síndrome de Cinderela está em todos nós. Fica no alto da torre esperando o príncipe no cavalo vir buscar. Aliás, tem um livro muito bom que saiu agora, se chama Síndrome de Cinderela. Esse livro é muito bom, recomendo, que nos ajuda a sair desse esquema da vida que nós muitas vezes acabamos criando para nós, porque nos acostumamos a depender do outro. Às vezes vira uma dependência afetiva, às vezes uma dependência que é tão ruim, e a pessoa está parada naquela situação, não consegue sair, vira uma água parada, um lugar. E você sabe o que acontece com a água parada? Cria dengue. Fica criando situações ruins em torno de si, e não sabe como sair dessas situações. Esse é o pior, porque não consegue enxergar.
Hoje Deus nos chama, hoje nessa liturgia, Deus nos chama à criatividade. Na segunda leitura, São Paulo diz assim: olha, deixa esse homem velho para trás, acomodado, e se torne um homem novo. Acomodar-se, e às vezes nós nos enganamos com isso, né? Porque quando eu te falo assim, olha, a pessoa está acomodada, a imagem que vem na nossa cabeça não é de alguém sentado no sofá sem fazer nada na vida. Não é isso, não é essa imagem que vem na nossa cabeça. E isso não significa acomodado, significa preguiça. Esse é o preguiçoso e não o acomodado. O acomodado, na verdade, é uma ideia que nos aprisiona, é um pensamento que nos acomoda. Porque pode ser que a pessoa está fazendo, ela não está parada lá no sofá, ela está fazendo muita coisa na vida, mas está acomodada de um jeito, ela não muda, ela não consegue perceber que existe uma opinião que pode ser melhor do que a dela e mudar de opinião. Ela tem uma opinião frívola, então tem uma opinião, aquela opinião, e pode o mundo falar qualquer coisa ao contrário, que ela não aceita, ela não escuta, ela não quer saber. Esse é o acomodado. E é desse tipo de acomodação que Deus está nos tirando, que Deus quer que nós saiamos. Essa humildade de saber que nem tudo na vida nós sabemos, que nem tudo, que nós precisamos escutar, aprender, e mesmo que se, de repente, o que tem? De repente eu tenho uma opinião, mas de repente eu aprendo que a minha opinião estava errada. O que tem? Qual é o problema disso? E quando nós criamos opiniões demais, aí nós nos tornamos rigorosamente políticos, rigorosamente viciados em situações, e aí não abrimos o nosso coração, não convivemos com o diferente, não aceitamos. E o padre está dizendo aqui que a gente precisa aprender a aceitar as pessoas, e não as ideias dela. Se existe uma ideia que é errada, que eu não concordo, tudo bem. Mas as pessoas, eu preciso aprender a aceitá-las. E já percebeu que eu só não aceito pessoas porque eu fico confundindo ela com as ideias dela? Eu confundo a pessoa com a ideia que ela tem. E são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a ideia que a pessoa tem, a cultura que ela traz, a vida que ela traz. Outra coisa é a pessoa que ela é. Porque todos são filhos de uma mesma matriz, que é Deus. Que Deus nos ajude a sair dessa acomodação, que nós não sejamos como esse povo do deserto, que está com fome, com sede, mas que não é de comida, é de sentido, e não está percebendo, de sentido na vida. Que nós nos esforcemos, sabe? A força natural Deus nos dá, que nós saibamos ir além dessa força que nós temos em nosso coração. No instante de silêncio, peça a graça de Deus de criar esse esforço dentro de si mesmo. Que Deus faça de você um homem ou mulher forte, que faça de você não uma pessoa acomodada, mas uma pessoa cheia de vida, criatividade, aberta ao novo, a se transformar no homem novo, naquilo que Deus quer de você todos os dias. Professemos a nossa fé.